E se você tivesse a oportunidade de fazer algumas perguntas ao diabo, o que você perguntaria para ele? Fica até o final do vídeo que eu vou explicar para você como ele usa a sua mente para poder te manipular. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Bruno e esse é o canal Grande Citador. A gente sabe que Deus nos usa para poder praticar o bem, né? E com nossa mente positiva, a gente se aproxima mais dele. Mas como que o diabo ele usa as pessoas para poder manipulá-las? Nesse vídeo, nós vamos citar alguns trechos do livro Mais Esperto que o Diabo, do autor Napoleão Hill, onde ele detalha a experiência que teve ao que parece uma entrevista com o diabo. Para quem não conhece Napoleão Hill, ele foi um estudioso que durante 20 anos da sua vida, ele passou estudando e entrevistando pessoas de grande sucesso e pessoas que fracassaram por algum motivo. Com esse conhecimento, ele dava palestras por vários países e ainda escreveu muitos livros que até hoje são recorde de vendas. Vamos lá, antes da entrevista, a gente precisa citar algo importante aqui. Será que ele realmente entrevistou o diabo? Ou ele imaginou que fez essa entrevista? No próprio livro, ele responde essa pergunta, e ele fala assim: responderei da única e mais honesta maneira que poderia, dizendo que o diabo que entrevistei pode ter sido real, tanto quanto ele dizia ser, ou pode ter sido uma criação da minha própria imaginação. Seja lá o que fosse, real ou imaginário, é de muita pouca importância se comparado com a natureza e com o conteúdo das informações contidas na entrevista. Dito isso, não deixe de ser manipulado pelo diabo e já deixe o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para você ficar sabendo de todos os vídeos que a gente postar aqui em primeira mão, tá? E aproveita que está na promoção e é de graça, você não paga nada. E aí, preparados? Então abra sua mente e bora para a entrevista. E vai funcionar assim: primeiro vão ser as perguntas, tá, do Napoleão Hill, e depois, logo em seguida, a resposta do diabo. Vamos lá. Eu descobri o código secreto pelo qual tenho acesso aos seus pensamentos. Vim para lhe fazer algumas perguntas muito simples e exijo que você me forneça respostas diretas e verdadeiras. Você está pronto para a entrevista, Sr. Diabo? Sim, estou pronto. Mas primeiro, você deve se dirigir a mim com mais respeito. Durante essa entrevista, você se dirigirá a mim somente como Sua Majestade. Com que direito você exige tal respeito real? Você deve saber que eu controlo 98% das pessoas do mundo. Você não acha que isso é motivo suficiente para me dar um título de realeza? Tá, começou estranho, mas vamos embora com a entrevista. Esta é uma ótima ideia, Sua Majestade. Comece me contando onde você mora e então descreva sua aparência física. Minha aparência física? Bem, meu querido senhor humano, eu não possuo um corpo físico. Um corpo físico me colocaria em desvantagem e seria um fardo que eu teria que carregar. Tal como vocês, criaturas humanas, o carregam ao longo da vida. Eu consisto de energia negativa e vivo nas mentes das pessoas que têm medo de mim. Ocupo metade de cada átomo da matéria física e cada unidade de energia mental e física. Talvez você entenda melhor a minha natureza se eu lhe disser que sou a porção negativa do átomo. Bem, se você ocupa somente metade da energia e da matéria, quem ocupa a outra metade? A outra metade é ocupada pela minha oposição. Oposição? O que você quer dizer com isso? A oposição é o que vocês humanos chamam de Deus. Tá, como você assume o controle das mentes das pessoas? Ah, isso é fácil. Eu simplesmente entro em suas mentes, ocupo o espaço que não é usado do cérebro humano, eu planto as sementes do pensamento negativo nas mentes das pessoas e dessa forma eu consigo ocupar e controlar o espaço. Vá em frente e me descreva seus truques inteligentes, Sua Majestade. Um dos mais astutos instrumentos que uso para o controle da mente humana é o medo. Planto a semente do medo nas pessoas e conforme essas sementes germinam e crescem através do uso contínuo dos pensamentos negativos, controlo o espaço que elas ocupam. Os 6 medos mais efetivos são o medo da pobreza, da crítica, da perda de saúde, da perda do amor, da velhice e da morte. Qual desses 6 medos mais o ajuda a assumir o controle, Sua Majestade? O primeiro e o último, naturalmente. Pobreza e morte.
em um momento ou outro da vida, amarro as pessoas através deles, ou até de ambos. Planto esses medos nas mentes das pessoas de forma tão inoxerável que elas acreditam que esses medos são sua própria criação. Realizo essas tarefas fazendo com que as pessoas acreditem que eu estou lá, esperando no portão da entrada da próxima vida, esperando para julgá-las, puni-las por toda a eternidade. E é claro que eu não possuo, e nem posso punir ninguém, exceto na própria mente da pessoa, através de alguma forma de medo. Mas medo daquilo que não existe é tão útil para mim quanto o medo daquilo que existe. Todas as formas de medo ampliam o espaço que ocupo na mente humana. Ok, o que eu posso extrair da sua resposta é que os homens que pensam são seus inimigos? Isso está certo? Isso não está certo, mas está correto. Vamos lá. Qual dos dois você considera a maior arma para ganhar o controle das mentes humanas? O cigarro ou a bebida? Sem hesitar, eu diria o cigarro. Uma vez que eu consiga que um jovem junte-se ao clube de 2 maços por dia, não tenho problema algum em induzir essas pessoas a começar a beber, a se esbaldar no sexo e todos os outros hábitos relacionados com a destruição do pensamento, independente da ação. Ok, então descreva todos os modos em que você induz as pessoas a se alienarem. Defina a palavra alienação e conte-nos exatamente o que ela significa. A melhor definição que posso dar para a palavra alienação é afirmando que todas as pessoas que pensam por si mesmas nunca serão alienadas, enquanto aquelas que não pensam, ou pensam o mínimo possível, são chamadas alienadas. Um alienado é aquele que se deixa ser influenciado e controlado por circunstâncias externas à sua mente. Ele prefere deixar que ocupe a sua mente e use seu intelecto do que ter o trabalho de pensar por si mesmo. O alienado é aquele que aceita qualquer coisa que a vida lhe ofereça, sem julgar ou lutar por aquilo que quer, porque, na verdade, ele não sabe o que quer da vida e gasta boa parte do seu tempo tentando justamente descobrir isso. Um alienado emite muitas opiniões, mas elas não são suas. A maior parte delas provém de mim. Diga-me quais são os hábitos mais comuns pelos quais você controla a mente das pessoas. Aqui vem um dos meus mais sábios truques. Entro na mente das pessoas através de pensamentos que eles acreditam serem seus. Os mais úteis para mim são medo, superstição, avareza, ganância, luxúria, vingança, raiva, vaidade e preguiça. Através de um ou mais destes, consigo entrar em qualquer mente, em qualquer idade, mas consigo meus melhores resultados quando assumo o controle de uma mente ainda jovem, antes que seu proprietário tenha aprendido a fechar alguma das 9 portas. Então estabeleço hábitos que mantêm essas portas abertas para sempre. Eu entendo, faz parte do seu negócio treinar crianças no hábito de alienar-se, induzindo-as a ir para a escola sem propósito ou objetivo. Agora me conte algum de seus truques pelos quais você faz as pessoas se alienarem. Meu segundo melhor truque não é segundo, na verdade. É o primeiro. É o primeiro porque sem ele eu jamais ganharia o controle dos jovens. Pais, professores, instrutores religiosos e muitos outros adultos, sem terem consciência disso, servem à minha causa, ajudando-me a destruir o hábito de fazer as crianças pensarem por si mesmas. Eles fazem o seu trabalho de várias formas, nunca suspeitando do que eles estão fazendo na mente das crianças ou a real causa dos erros dos pequenos. Eu mal posso acreditar em você, Sua Majestade. Eu sempre acreditei que os melhores amigos das crianças fossem aqueles mais próximos a elas, seus pais, seus professores e seus instrutores religiosos. Aonde as crianças iriam sem esses guias de que elas dependem tanto e que são responsáveis por elas? É aí que entra a minha sabedoria. Esta é a explicação exata de como controlo 98% das pessoas do mundo. Assumo o controle das pessoas durante a juventude, antes que eles possuam o controle de suas próprias mentes, usando aqueles que são responsáveis por ela. Preciso especialmente da ajuda daqueles que ministram instruções religiosas às crianças, porque é aqui que eu acabo com o pensamento independente e começo o hábito de alienação, confundindo as mentes das pessoas com ideias que não são provadas e que têm a ver com um mundo que elas não conhecem nada.
É também aqui que eu planto na mente das crianças o maior de todos os medos, o medo do inferno. Como os pais ajudam os líderes religiosos a destruir o poder que as crianças possuem de pensarem por si mesmas, eu nunca ouvi tão monstruosidade. Consigo isso através de um truque muito inteligente. Faço com que os pais ensinem as suas crianças a acreditarem neles e em todos os assuntos importantes com que eles lidam em suas vidas, tais como religião, política, casamento e outros mais. Dessa forma, como você pode ver, quando eu ganho o controle da mente de uma pessoa, consigo facilmente perpetuar o controle, fazendo com que essa pessoa me ajude a ganhar a mente de seus filhos. Me parece que você faz qualquer coisa para que as pessoas não pensem. Sim, pensamento disciplinado e organizado significam morte para mim. Não consigo existir na mente daqueles que pensam de forma apurada. Não me importa o que as pessoas pensem, desde que elas pensem com foco no medo, no desencorajamento, no desespero e na destruição. Quando elas começam a pensar de forma construtiva, em termos de fé, coragem, esperança e com propósitos definidos, elas imediatamente se tornam aliadas da minha oposição e, consequentemente, eu as perco. Eu estou começando a entender como você ganha o controle da mente das crianças através de ajuda de seus pais e instrutores religiosos, mas não vejo como professores podem ajudá-lo nesse trabalho tão tenebroso. Os professores me ajudam a ganhar o controle das mentes das crianças, não tanto pelos que elas ensinam, mas muito mais pelo que elas não ensinam. Todo o sistema de escolas é administrado de forma a estrategicamente ensinar às crianças quase tudo, exceto como usarem as suas próprias mentes e pensarem de forma independente. Vivo sempre com medo de que algum dia alguma pessoa corajosa reverterá esse sistema de ensino e decretará a morte da minha causa, permitindo que os estudantes se tornem instrutores e usando aqueles que hoje servem como professores somente como guias para ajudarem as crianças a estabelecerem modos e recursos para desenvolverem as suas próprias mentes, começando pelo seu próprio interior. Quando esse tempo chegar, os professores não mais pertencerão à minha equipe. Tá, vá em frente e conte-me mais dos seus métodos pelos quais você faz as pessoas alienar-se para o inferno com você. Eu faço com que as pessoas se alienem em todos os assuntos em que eu possa controlar o pensamento independente e a ação. Pegue, por exemplo, o tema saúde. Faço com que a maioria das pessoas coma muita comida e do tipo errado. Isso leva à indigestão, à obesidade e destrói o poder do pensamento apurado. Se as escolas e igrejas ensinassem às crianças maneiras mais sadias de alimentar-se, elas causariam um dano irreparável à minha causa. No casamento, eu faço com que homens e mulheres alienem-se aos seus casamentos, seus planos, os objetivos delineados para converter o relacionamento em harmonia. Aqui está um dos meus mais efetivos métodos de converter as pessoas ao hábito de alienar-se. Faço com que pessoas casadas discutam e briguem sobre assuntos financeiros. Ou as faço brigar e desentender-se sobre a forma de educar as crianças, por exemplo. Faço com que eles entrem em controvérsias desagradáveis sobre seus próprios assuntos íntimos e em desacordo sobre amigos e atividades sociais. Eu os mantenho tão ocupados procurando falhas um no outro que eles nunca têm tempo suficiente para fazer qualquer coisa que pudesse quebrar o hábito da alienação. Na profissão, ensino as pessoas a tornarem-se alienadas, fazendo com que elas abandonem as escolas para pegar o primeiro emprego que acham, sem nenhum plano ou objetivo definido, sem nenhuma meta ou propósito, exceto a sobrevivência. Através desse truque, mantenho milhões de pessoas tomadas pelo medo da pobreza durante toda a sua vida. Através desse medo, eu as guio lentamente, mas sempre para frente, até o ponto em que nenhum indivíduo consegue quebrar o hábito da alienação. Na poupança, faço com que as pessoas gastem deliberadamente e que economizem um mínimo ou nada, até que eu as tenho totalmente sob controle pelo medo da pobreza. Vamos lá. Vá em frente e descreva um típico alienado. Dê a descrição ponto a ponto de forma que eu possa reconhecer um alienado quando estiver próximo a um. A primeira coisa que você notará em um alienado
é a sua total falta de propósito sobre a vida. A sua falta de autoconfiança será evidente. Ele nunca conquistará nada através do pensamento e do esforço. Ele gasta tudo o que ganha e gasta ainda mais se consegue crédito. Ele ficará doente ou debilitado por alguma causa real ou imaginária e reclamará aos céus ao sofrer a menor dor física. Ele terá pouco ou nenhuma imaginação. Ele não terá entusiasmo nem iniciativa para começar qualquer coisa que não seja forçado a fazer e expressará claramente a sua fraqueza, pegando o atalho de tudo que puder. Ele terá um temperamento explosivo e total falta de controle sobre suas emoções. A sua personalidade será sem magnetismo e não atrairá nenhuma pessoa à sua volta. Ele terá muitas opiniões sobre muitas coisas, mas nenhum tipo de conhecimento apurado sobre nada. Ele normalmente diz saber tudo, mas não é bom em nada. Ele cometerá os mesmos erros várias e várias vezes e nunca tirando proveito do fracasso. Ele terá uma mente limitada e intolerante em todos os aspectos, sempre pronto a crucificar todos aqueles que estiverem em desacordo com ele. Ele esperará tudo dos outros, mas estará disposto a dar pouco ou nada em troca. Ele começa várias coisas, mas não termina nada. Ele será taxativo na condenação do seu governo, mas ele nunca lhe dirá definitivamente como a gestão pode ser melhorada. Ele nunca tomará decisões sobre nada. Ele comerá muito e se exercitará muito pouco. Ele criticará outros que estiverem sendo bem-sucedidos em suas carreiras. Em poucas palavras, o alienado trabalhará duro para não pensar, enquanto os outros trabalharão para ter uma boa vida. Você acabou de me dar uma descrição gráfica do alienado. Por favor, me dê uma descrição do não alienado de forma que eu possa reconhecê-lo logo de cara. Tá. O primeiro sinal de um não alienado é este. Ele está sempre engajado em fazer algo definido, através de alguns planos muito bem organizados e detalhados, o qual também é definido. O tom da sua voz, a rapidez do seu passo, o brilho dos seus olhos, a rapidez de suas decisões claramente marcam como uma pessoa que sabe exatamente o que quer e está determinada a consegui-lo. Não importa quanto tempo possa levar ou o preço que tenha que pagar. Se você fizer questionamentos a ele, ele lhe dará respostas diretas e nunca sairá em contradição, nem evasão ou subterfúgios, seja qual for o assunto. Ele fará muitos favores aos outros, mas quase não aceita favores em troca. Ele sempre será achado de frente para o campo de batalha, não importa se for jogando um jogo ou lutando uma guerra. Se ele não souber a resposta, ele dirá francamente que não sabe. Ele possui uma ótima memória, ele nunca oferece um álibi para suas deficiências, ele nunca culpa os outros pelos seus erros, mesmo que eles mereçam. Você encontrará administrando o maior negócio da cidade, morando na melhor rua, dirigindo o melhor carro e fazendo sua presença ser sentida onde quer que ele esteja. Ele é uma inspiração para todos aqueles que entram em contato com sua mente. A característica mais marcante que distingue a um não alienado é esta: ele possui uma mente totalmente sua e a usa para alcançar todos os seus objetivos. Bom, gente, eu trouxe aqui somente algumas perguntas e respostas. Eu acho que é um livro de preço inestimável. Por isso eu recomendo até que vocês o leiam. Vai valer muito a pena, vocês vão gostar. Pô, isso aqui a gente não encontra em escolas, em igreja, na comunidade. Você não vê isso sendo debatido abertamente em lugar nenhum. E aí eu pergunto para você, por que será que isso não é debatido? Tá, vamos lá. Para mim é uma pergunta razoavelmente fácil até. Na minha opinião, quanto mais os grandes líderes e o sistema esconderem esse tipo de informação, é melhor para eles. Porque eles mantêm, a gente, na verdade, alienado às ideias deles, às opiniões deles, e assim conseguem manipular uma massa. Você acha que isso faz sentido? Mas claro que essa é a minha opinião, né? Eu gostaria até que vocês deixassem aqui no comentário a opinião de vocês para que a gente possa discutir e falar sobre esse assunto. Eu vou ler todos os comentários, tá bom? E não se esqueçam de deixar o like se você gostou do vídeo, tá? Eu vou deixar por aqui alguma sugestão de vídeo para você ver aqui do canal. E no mais é isso. Até a próxima, tá? Muito obrigado por assistir. Tchau!